se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônio. E ele curava a todos. Grandes multidões seguiam, era gente da Galiléia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia, das regiões que ficavam no lado leste do Rio Jordão. Palavra do Senhor. Registrar a presença do vereador Galo. Pedir o vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da alta. Jorge. Um minuto de silêncio pela Daqui a Covid. pouco, vereador, daqui a pouco. Boa vereador, noite a todos. Daqui a pouco, vereador Paulo Só Velar. estou te lembrando. Claro. Câmara Municipal de Niterói, serviço de ata da 68ª reunião, período ordinário de 2021. Senhor vereador Luiz Carlos de Freitas, tu para de implicar, fazer bullying comigo, tá? Ordinário de 2021, presidido pelo senhor vereador Milton Carlos Cal, às 17 horas do dia 1º de dezembro do ano de 2020, sob a presença do senhor vereador Milton Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Em primeira e segunda secretaria foram ocupadas pelos respectivos vereadores Emanuel Jorge Mendes Rocha e Emanuel Jorge Mendes Rocha. Além desses vereadores, responderam às chamadas nomeadas os seguintes senhores vereadores: Carlos Macedo, Casota, Renatinho Pessol, João Gustavo, Luiz Carlos de Freitas, Paulo Fernando Velasco, Renatinho da Oficina, Beto da Pipa, e conseguindo a presença dos seguintes vereadores: Bruno Lessa, Jorge Andrigo, Leandro Portugal, Paulo Eduardo, Paulo Bagueira, Renato Cariello, Ricardo Evangelista, Rodrigo Fará e Verônica Lima. Permaneceram os ausentes os seguintes vereadores: Leonardo Soares Jordano, Sandro Araújo, fazendo plenária da sequência de 19 senhores vereadores. Havendo no legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos, serão encerrados nossos trabalhos. O senhor vereador Paulo Velasco leu o trecho bíblico. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada. Observação ao seguinte presidente, expediente de ofício. O projeto a seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Emanuel Rocha proceder a chamar nominal os senhores vereadores, fizeram uso do voto. 11 vereadores responderam sim e 11 vereadores saíram. Foi aprovado em primeira discussão. Juízes da presidente favoráveis à comissão, os competentes aprovados em primeira e segunda discussão, redação final. Requerido, obtido do outro senador, usar a palavra justificativa o vereador autor, o vereador Luiz Carlos de Freitas, Carlos Macedo, projeto de lei 217, autoria do vereador Luiz Carlos de Freitas, lido o presente pareceres favorável à comissão, competente parecer verbal, favorável do vereador Verônica. Aprovado em segunda discussão, voto do vereador Renatinho Pessol, projeto de lei, autoria do vereador Luiz Carlos de Freitas. Comissão competente aprovada em primeira discussão, redação final, funcionário da Câmara, novo regimento. Interno não havendo oradores inscritos. O senhor presidente, tudo bem, Renan? Tudo bem. Presidente, encerrou a presente reunião. Por minuto, marcar a sessão corrente na hora regimental, de acordo com o estabelece regimento interno, foi lavrada a ata por Maria Ivone, a redatora-chefe da ata, a qual foi depois lida e aprovada. Senhor presidente, pela mesa diretora, lida a ata, senhor presidente. Registrar a presença do vereador Daniel, do vereador eleito Daniel Marques aqui presente. Galo. O vereador Galo já registrei, Rodrigo. do vereador Andrigo de Carvalho. Deixa eu ler agora a pauta. A pauta. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Vou ler aqui agora. Aqui, agora, vereador. Pode ler? Pode ler, vereador. Expediente do dia, Câmara Municipal de Niterói, Secretaria de Mesa Diretora, Comissões Permanentes, pauta do dia 2 de dezembro de 2020, resultado sujeito de alteração do terceira mesa da sessão, ofício do eletrônico, Secretaria de Governo, de autoria do vereador Betinho, ofício 217 de 2020, autoria do vereador Betinho, indicação, vereador eletrônico, Secretaria de Governo, e resposta à indicação 66 de 2020, autoria do vereador Betinho, ofício 224 de 2020, em resposta à indicação 73 de 2020, autoria do vereador Betinho, ofício 234 de 2020, em resposta à autoria de indicação 83 de 2020, autoria do vereador Betinho, ofício 239 da Secretaria de Governo, em resposta à indicação 89 de 2020, autoria do vereador Betinho, indicação 2249 de 2020, Secretaria de Governo, resposta à indicação 108 de 2020, autoria do vereador Betinho, ofício
256-2020, secretário de Governo, indicação 115-2020, autoria do vereador Betinho. Ofício 258, secretário de Governo, indicação 17-117, autoria do vereador Betinho. Projeto de Lei 255-2020, reconhece a prática de atividade pícola do exercício físico como essenciais para a população nos tempos de crise ocasionada por enfermidade contagiosa ou catástrofe natural. Autor, vereador Luiz Carlos de Freitas. Projeto declarativo 85-2020. Aprova as contas anuais de exercício financeiro de 2019, Poder Executivo. Autor, Comissão de Finanças. Indicação 1937-2020, sugere Poder Executivo que adote providência junto às autoridades competentes, vista a ampliação e intensificação dos programas de Niterói presente para maior eficácia e abrangência no centro da cidade de Niterói. Autor, vereador Leandro Portugal. Indicação 1939-2010, sugere o Poder Executivo que adote providência junto à autoridade competente, que banda larga o objetivo de viabilizar as demais operadoras, prestação, oferecimento de serviços. Autor, vereador Leandro Portugal. Aqui, ó, ordem do dia, presente. Ordem do dia de hoje, aqui na primeira sessão, conforme nós combinamos ontem, as contas do prefeito Rodrigo Neves, do decreto legislativo 082/2020, aprova as contas anuais do exercício financeiro de 2019 do Poder Executivo Municipal. Autor, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle de Orçamento. Espera aí. Volta atrás. O parecer da conta do parecer da Constituição Financeira aprova as contas anuais do exercício financeiro de 2019. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas anuais do exercício financeiro de 2019 dos chefes do Poder Executivo Municipal, Paulo Bagueira Leal, de 1º a 13 de março de 2019, e Rodrigo Neves, de 14 de março a 31 de dezembro de 2019. Fala aí, Carrielo. Registrar a presença do nobre vereador Renato Carrielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 9 só. Vou fazer uma inversão de pauta rapidamente. Vou dar a palavra ao vereador João Gustavo. E assim que chegar mais dois colegas, colocar em votação a matéria. Cal, presidente, eu queria colocar na tarde de hoje que hoje seria uma data de muita festa aqui na Câmara, né? Porque hoje é o Dia Nacional do Samba. E todo dia 2 de dezembro, nós tínhamos aqui o vereador Magaldi, um eterno vereador dessa casa, sempre lembrado, que fazia aqui a comemoração do Dia do Samba. Eu tive o prazer, depois do falecimento dele, por diversas vezes, presidir o Dia Nacional do Samba. Logicamente, não temos mais condição de fazer. Esse ano é um ano que eu canso de dizer que muita tristeza trouxe até o mundo do samba. Só para vocês terem uma ideia, em Niterói nós perdemos o senhor Milton, que foi um dos fundadores do Cubango, o Joel, ex-presidente presidente da velha guarda do Viradouro, e o grande compositor Flavinho Machado, que foi o compositor que fez o primeiro samba da Viradouro, quando da sua fundação, e ganhou vários estandartes de ouro, sempre sambas de primeira linha. Então, o que eu quero concluir é desejando a todas as escolas de samba de Niterói, as escolas como Viradouro, Cubango, Sossego, parabéns por manter viva essa chama do samba, até porque o samba, eu canso de dizer, principalmente as escolas de samba que trouxeram a tradição para o Brasil, o nome do Brasil, elevou o nome do Brasil ao mundo, partiu de um sambista chamado Ismael da Silva, nascido e morador
de Jurujuba, que foi para o Rio e criou a primeira escola de samba e que fez o samba crescer. Quero concluir dizendo que essa casa hoje está só com um surdo tocando, que no mundo do samba, aquele surdo só que toca é o sinal de silêncio pelo um sambista que morre. Então, eu quero dizer para vocês que, se Deus quiser, dia 2 de dezembro de 2021, tenho certeza que essa Covid já tenha passado e aqui nós possamos fazer de novo, Beto, o que sempre foi uma alegria, uma tradição dessa casa, criada pelo vereador Magaldi, comemorar o Dia do Samba, o Dia Nacional do Samba. Parabéns a todos os sambistas. O samba, tem uma frase de um samba que diz que o samba chora, mas não morre. Tá vendo? Não, mas eu gosto mais, não deixe o samba morrer. Não vamos deixar o samba morrer. Mas no momento... Vossa Excelência concede uma parte? Com todo prazer. Queria primeiro parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, mas saudoso Magaldi, né, que fazia essa festa aqui nessa casa. Nós sabemos que não aconteceu esse ano por causa da Covid. Mas lembrar do Magaldi fazendo a festa aqui traz assim uma tristeza. Mas a vida como continua, o saudoso deve estar lá na festa dele, como ele sempre fazia aqui. E dizer que também tem vários amigos e que eu parabenizo, principalmente o Pedrinho da Flor, que é um grande compositor, não só no samba, mas no pagode, vários sambas bonitos, que eternizaram. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência e todos os sambistas também, não só da nossa cidade, mas de todo o Rio de Janeiro e de todo o nosso Brasil. Obrigado. Obrigado, Beto. Obrigado, senhor presidente. Registrar pelo vereador Paulo Eduardo. E queria pedir 1 minuto de silêncio, infelizmente, pelas vítimas do Covid-19. Presidente, esqueci de uma coisa. Hoje é dia do Racing também. Do quê? Time argentino. Ah, sim. Paulo Eduardo estava com... Sinceramente, cara, eu ontem no grupo da minha família, tem um vascaíno, que foi o único que papai conseguiu influenciar para ser vascaíno. Eu, mais velho, sou Botafogo, a minha irmã é Botafogo, meu irmão mais novo é Botafogo. E eu estava falando, meu irmão vascaíno estava feliz da vida, né? Feliz da vida, eu não sei como é que pode. Eu não consigo fazer assim, Beto. Eu não consigo torcer por um time estrangeiro jogando contra o time brasileiro. Não, mas eu não torci, não, só falei que era dia. Agora, não sei se Vossa Excelência tem amigos igual tem flamenguista. Se Vossa Excelência tiver, ou não sei se tem, eu acho que Vossa Excelência tivesse, mudaria de opinião. Tricolete. Isso é o tricolete. Eu fui comprar um presente para um amigo na loja do Flamengo. E aí, teve um amigo flamenguista aqui da casa que me fotografou e espalhou para todo mundo. Isso é só para você ter uma ideia. Ele sabe do vereador Carlos Macedo. O meu irmão, no grupo, João, escreveu o seguinte: não, eu não estou vibrando, estou apenas feliz com o silêncio dos fanáticos. Eu não consigo agir assim, mas de qualquer maneira, eu queria só fazer uma lembrança em relação ao tema colocado pelo João. Sabe, João, eu acho, assim como o Carnaval e uma série de festas importantes vão ser transferidas no calendário, tudo na dependência da vacina, eu acho que não só para reforçar a importância do samba na cultura brasileira, mas em especial nesta casa, para nós recordarmos o que significou para nós, enquanto esteve entre nós o Magaldi, e o que ele continua significando para nós, eu acho que tão logo nós tenhamos segurança, nós deveríamos remarcar, no início do ano que vem, pós-vacina, remarcar um dia para que nós façamos essa festa do samba que a gente não está podendo realizar no dia de hoje. Eu acho que fica um compromisso de todos nós para que nós possamos fazer, trazendo aqui a Marilza, trazendo aqui o Leandro, trazendo as pessoas que sempre gostaram do Magaldi e que fizeram dessa comemoração do Dia do Samba em Niterói
uma das mais agradáveis solenidades que a gente tem na Câmara. Um astral absolutamente legal, você vê um espírito, um clima no ar extremamente interessante e é importante que nós possamos fazer. Então, que fique o registro e o compromisso de todos nós, que tão logo seja possível e superado com a proteção da vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, que nós possamos realizar o dia do samba, que não está sendo realizado no dia de hoje. Pedir um minuto de silêncio, infelizmente, pelas vítimas do Covid. Isso é o pedido do vereador Galo, vocês estão no vereador Galo. Registramento do vereador Rodrigo Fará. Todos de pé, por gentileza. Fazer um rápido pela... Pela ordem, vereador Rodrigo de Carvalho. Bem, presidente, hoje estou retomando aqui as minhas atividades dentro da Câmara. Passei desde o período da eleição me recuperando da Covid. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, de ter melhorado, né, de ter passado por esse período tão difícil da doença, né? E hoje eu estou aqui, presidente, voltando às minhas atividades parlamentares. Agradecer a Niterói pela minha votação, por mais uma reeleição. Dizer que o fato de estar o seu vereador mais votado não passa pela minha cabeça como uma vitória de orgulho, dizer que é orgulho da minha parte de querer ter isso. Aconteceu, né, Manuel? É uma coisa que aconteceu e fico muito feliz por isso. Eu agradeço a minha cidade e a todos os meus eleitores e eleitoras por mais uma vitória. Parabenizo também todos os vereadores, companheiros dessa casa, vereadora Verônica, que se reelegeram para mais um pleito. Os vereadores também que ganharam a eleição de todos os partidos. Saudar aqui os vereadores do meu partido, vereador Renato Carrielo, que está online aqui na nossa sessão, o Binho, que também ganhou a eleição, e estimar aqui, acima de tudo, presidente Cal, né, esse momento tão difícil que o nosso companheiro Boechat está passando. Torço de coração para que Deus intervenha na vida do Boechat, né, e cure para que ele passe por esse momento tão difícil que ele está enfrentando. Boechat, que é um grande companheiro, que lutou tanto, durante tanto tempo, para poder chegar aqui na Câmara, o mandato de vereador. E eu posso dizer o quanto que é difícil, porque as pessoas, presidente Cal, têm uma péssima mania, ser humano, de olhar a vida da gente só agora e não ver o que a gente passou, né? Eu, enquanto família, falo isso sempre. Nós levamos, e meu pai foi companheiro de Vossa Excelência numa oportunidade no partido, levamos mais de 25 anos para conseguir uma cadeira na Câmara Municipal. Então a pessoa olha hoje o momento que nós estamos passando, mas não olha as montanhas que nós tivemos que subir para poder chegar até aqui. E a exemplo da minha família, exemplo do que eu passei também, presidente, para poder chegar até aqui, foi uma história de muitos anos, de muita luta. O companheiro Boechat também vem nessa toada, e eu torço e estimo as melhoras do companheiro Boechat, para que ano que vem, se Deus quiser, ele possa estar aqui conosco. Obrigado, Niterói. Obrigado, presidente. Boechat, melhoras, meu amigo. Queria fazer da volta das palavras de Vossa Excelência a palavra de toda essa casa aqui, torcendo para o nosso irmão, companheiro
vereador eleito Boechat, um parceiro enfim, de várias jornadas, uma pessoa extremamente capacitada, um secretário da região oceânica, como foi, com muita competência. Então, faço das suas palavras as palavras de toda essa casa, de todas as pessoas que têm um afeto e têm um amor pelo Boechat. Então, matéria sobre a mesa. Projeto de Decreto Legislativo 082/2020, contas anuais do Poder Executivo. Aprova as contas anuais do exercício financeiro 2019 do Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Orçamento. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas anuais do exercício financeiro 2019 do chefe do Poder Executivo, senhor Paulo Roberto Matos Bagueira Leal e Rodrigo Neves. Assinado pelo vereador Macedo e membros da comissão pertinente. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, queria registrar e dar meus parabéns à presença do vereador Douglas. Vossa Excelência pode sentar aqui ao nosso lado aqui, ou aqui numa mesa, se porventura. Aí. Pô, já está se compondo com a extrema-direita? Vereador Paulo Eduardo, eu sou do Partido de Centro. Em discussão a matéria. Qual é a matéria? A matéria são as contas do Poder Executivo. Ok. Para discutir. Do período de 14 de março a 31 de dezembro e do presidente Bagueira de 1º de janeiro a 13 de março. Pô, cadê o Douglas Gomes? Ele foi embora? Não, o Douglas está aqui. Cadê ele? Ele está aqui, vai ficar aqui. Não, pede para ele sentar aqui dentro. Ele sentará. Agora vamos discutir a matéria, vereador Paulo. Rodrigo, monitora para mim aí, tá? Não, é outro assunto. Ô Douglas, senta aí, rapaz. Tá sério, quer só se articular com o presidente, é isso? Ah, tá bom, mas ó, vamos lá. Não, O Douglas é tricolor, Paulo. A rigor eu gostaria de pedir, e vou explicar as razões, gostaria de pedir que nós não votássemos isso hoje. Por quê? Não, eu sei, claro, todo mundo analisou. Eu confesso, eu sou incapaz, incompetente, não consigo, como todos os demais colegas, ler esse calhamaço que não chegou há tanto tempo aqui, e sei da importância e do significado político de aprovar ou reprovar contas do prefeito. E essa tem parecer favorável, o que ameniza a situação. Por 2 vezes, nesta casa, e eu já estou aqui vereador há algum tempo, com uma interrupção de 4 anos, mas desde 2001, já testemunhei o que foi feito na prestação de contas do prefeito Godofredo, quando, por razões que nós descobrimos depois, e tivemos que trabalhar duramente, para anular um parecer que condenava as contas, é verdade que no final do mandato, que condenava as contas do Godofredo. E eu me lembro que, na época, eu, Macedo e algum outro vereador, que eu não me lembro, Vitor Júnior talvez, Valdec talvez, tivemos que varar várias noites para apontar os erros de um tribunal que era muito mais político, hoje ele está mais preenchido, João, com pessoas técnicas, né? Os conselheiros de natureza política, eu acho que a maior parte deles continua preso e os técnicos é que assumiram. Então você tem uma chance de ter um parecer, qualquer que seja o governante, um parecer isento, sob o ponto de vista técnico, e muito mais isento, sob o ponto de vista político. Não foi o que aconteceu durante a reprovação das contas do Godofredo, e tampouco na reprovação das contas do Jorge, em que o atual prefeito Rodrigo Neves inventou um déficit
e um rombo de 600 milhões nas contas deixadas pelo Jorge Roberto. O antigo padrinho dele, o antigo protetor dele, aquele que era o preferido dele, Jorge Roberto, Rodrigo Neves Barreto, inventou, junto com o tribunal, porque informou o tribunal dados errados, equivocados, de má fé, na minha interpretação, eu não sou dono da verdade, mas sou dono da minha verdade. Inventou que o Jorge Roberto tinha deixado um rombo de 600 e tantos milhões e, portanto, era um parecer contrário à aprovação das contas. E nós, presidente Paulo Bagueira, se eu não me engano, Valdec, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento naquela época, naquele período, Renato Carinheiro, líder do PDT, nós conseguimos convencer o presidente Paulo Bagueira a contratar uma consultoria, uma auditoria externa, que nos custou 60 mil reais, se a minha memória não está me enganando, para que nos auxiliasse, já que a casa não tem concurso público, nós não temos no quadro permanente pessoas que possam fazer o trabalho de suporte à ação dos vereadores. Então, os vereadores, sejam eles contadores ou não, tem que estudar isso daqui para ser minimamente sério em relação ao que está tratando e o que está analisando. O vereador que é advogado e economista sabe exatamente o que eu estou falando, não sabe? Pois é. Então, eu não teria, na ocasião da reprovação das contas do Jorge, eu não teria, Macedo lembra disso? Cadê Macedo? Eu não teria nenhuma razão para me esforçar e provar que Jorge não tinha deixado aquele rombo para o governo Rodrigo. Não tinha nenhuma. Poderia ficar quieto, desonrando a confiança que a população tem em mim, e não ter feito um esforço junto com o Macedo, que depois veio a acompanhar. Macedo fez intensamente na época do Godofredo, e nós tivemos que fazer aqui, e eu de cara, sem ser contador, sem o auxílio na ocasião do Macedo, do Cal e dos contadores dessa casa, só eu sozinho descobri que 250 milhões do rombo de 600 eram falsos, e eu sem fazer nenhum esforço. E nós chegamos ao término, Macedo lembra disso, ao término da auditoria contratada por Bagueira, nós conseguimos baixar aquilo que seria um rombo de 600 para 124, 144, não me lembro exatamente. E eu insisti para que nós fizéssemos um aditivo, não foi isso? Eu insisti para que nós fizéssemos um aditivo para tentar descobrir a falta de respostas àqueles milhões que faltavam. A Câmara disse que já era suficiente o trabalho, que já era razoável aprovar apenas as contas, apenas com a constatação de que faltavam explicações para 100 e poucos milhões. E como eu achava diferente, nós votamos por abstenção, porque nós queríamos continuar para demonstrar, de fato, era zero a herança maldita deixada ou não era zero. Nós nos abstivemos na votação. Nós não votamos contra. É evidente que é muito mais tranquilo nós temos um parecer do Tribunal de Contas do Estado que é parecer prévio, que é favorável. O problema é isso, eu reclamo com o Macedo o tempo todo, a gente tem tido conversas que são recorrentes e repetitivas, João, é que as ressalvas, e o Rodrigo está completando o 8º ano de governo, as ressalvas e as recomendações se repetem. E a gente nunca consegue saber por que um governo que diz que é o rei da transparência, que tem uma controladoria geral, que tem corpos técnicos que passaram por um rigoroso concurso público e que, portanto, tem capacidade de impedir que o governo cometa erros que são apontados, seja de natureza contábil, seja de natureza outra, porque você tem contabilidade, que ao não bater uma coisa com a outra, fere uma lei que diz que a contabilidade tem que fechar dos dois lados 0 a 0, e não significa obrigatoriamente crime, pode ser descontrole. Agora, se eu tenho uma controladoria, se eu tenho o anúncio permanente de que as contas, etc., estão bem feitas, é inadmissível a repetição dos erros. E aí, qual é o meu incômodo? O meu incômodo é não ter tido tempo de analisar para poder, com propriedade, dizer essas contas têm que ser aprovadas. Não dá tempo.
O meu incômodo diz respeito à própria dinâmica que os vereadores aceitam definir para si próprios, que é aprovar coisas porque o rei, o alcaide, quer que aprove, então todo mundo é da base e obriga esse vereador, que não tem nenhum problema em aprovar, obriga esse vereador a não se meter porque nós não tivemos tempo suficiente para fazer uma análise como eu gostaria. A gente está fazendo outras coisas, pessoal. Além da pandemia, o processo eleitoral. Essa é a realidade que a gente viveu esse ano. E aí, Macedo sabe disso muito bem. Eu vou finalmente para dizer como as coisas são bobas. Ressalvas e determinações. O tribunal faz uma ressalva e faz uma determinação. Não foram implantados todos os procedimentos contábeis patrimoniais com prazo limite até o exercício de 2019, conforme o cronograma de implantação dos procedimentos contábeis, etc., etc., estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso daqui vem se repetindo todo ano, por que não conserta? Isso é de enorme gravidade? Não é grave, agora por que não conserta? É inadmissível o governo que se gaba e que tem quadros competentes não consertar coisas que se repetem todo ano. Aí ele determina. A cada ressalva, Galo, tem uma determinação, faça. Não, vou. É porque é do tempo? Não, vai ser rápido. Ah, tá. Ressalva 2. É porque a cada ressalva tem uma determinação. Só que nós conhecemos essas ressalvas e as determinações o tempo inteiro. 2. Eu vou tentar acelerar. Quantas inconsistências verificadas na elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do demonstrativo superávit / déficit financeiro, uma vez que os resultados registrados não guardam paridade entre si. Elas nem são graves, sabia, o Galo? O problema não é esse, o problema é repetição. O que significa não estar nem aí para o tribunal, não está nem aí para as recomendações. Deixa eu rapidinho te dizer quantas são. São 15, João. 15. E aí eu vou rapidamente, porque a essência da minha crítica, ela é recorrente, ela é igual em todos os outros anos, com um atenuante que esse ano nós não temos a preocupação de eventualmente prejudicar o prefeito por conta de um parecer criminosamente colocado como desfavorável, como a gente já testemunhou 2 vezes aqui. Estou agora discutindo isso daqui, não posso ligar para ela. 3. Divergência de 19 milhões entre o patrimônio líquido apurado na presente prestação de contas, 2.545, e o registrado no balanço patrimonial consolidado, 2.525. É uma diferença de 19 milhões, mas e daí por que ela existiu? Esse é o problema. Assim como lá atrás, nós contratamos alguém para descobrir um alegado rombo de 600 milhões, não tem rombo aqui. O que significa que é uma tarefa muito mais fácil e confortável para vereadores que, como eu, gostam de estudar tudo. E não se abster, por falta de tempo para estudar, numa votação desse tipo. Ressalva 4. O montante de provisão matemática previdenciária. O montante de provisão matemática previdenciária, registrado no balanço patrimonial, não guarda paridade conformada ao relatório de avaliação atuarial. Isso é grave. Nós, por exemplo, não tivemos tempo para conversar, como eu, Macedo, fazemos sempre. Conversar com o presidente da Nitprev, para saber se aquilo que foi calculado na avaliação atuarial, por que gerou esse descompasso. Tinha que, no mínimo, ter tido um tempo para conversar com ele. E é um companheiro absolutamente transparente, aberto, para a gente ir qualquer hora no Nitprev e conversar. Percebe? Se algum dia no futuro alguém reclamar de alguma coisa que eventualmente não vai acontecer, porque na Nitprev, Galo, tem 2 fundos. Um é superavitário, em muitos milhões,
e o outro é deficitário. Aquele que garante, por exemplo, ao Hamilton Pitanga uma aposentadoria de 600 milhões, 60 mil, é deficitário. Ele e outros, que ao longo do tempo conseguiram salários que o Collor chamava de marajás. E aí vai. Providenciar o corretivo, ressalva o valor total das despesas em função da educação, evidenciada no Sistema Integrado de Gestão, SIGFIS, diversos registrados pela contabilidade, conforme demonstrado. SIGFIS, 514, olha a diferença, é coisinha de detalhe. 514 milhões do SIGFIS, que é o Sistema de Gerenciamento de Lançamento, a contabilidade, anexo 8, consolidado, 514.716, uma diferença de 163 mil. Percebe? Não tem absolutamente nada. O problema é saber por que erra. E por que não acerta e não bate. As despesas, 6. As despesas a seguir classificadas na função 12, educação, não foram consideradas no cálculo do limite de gasto com educação. Isso daqui eu dou um valor relativo. E aí ele descreve alguns dos itens. Eu dou um valor relativo pelo seguinte, cara. Na hora que eu satisfaço o limite mínimo, aquilo que errou, porque não bate, tem uma relevância diferente para mim do que se ele não tivesse atingido o nível mínimo constitucional. Aí é crime. Porque você tem que aplicar um percentual mínimo em educação, em relação à receita corrente líquida, e tem que aplicar um percentual mínimo para a saúde. Então, na verdade, eu não me sinto em condições de, com toda tranquilidade, aprovar, mas também não vejo relevância para não aprovar. Mas eu quero dizer o seguinte, e aí eu vou apelar para a memória de Macedo, que ao longo de todo esse tempo que eu estou aqui, é o autor da monitoração desses dados. Ano que vem, e aí alguns de nós não estarão aqui, eu, você, Galo, estaremos, alguns outros vereadores estarão. Ano que vem é o demonstrativo e as contas do último ano do mandato. Não sei se Renato Cariello está aqui, participando da plenária virtual. É o último ano do mandato. E o último ano do mandato, se o governo não corrigir, eu estou falando esse ano aqui, a prestação do tribunal do ano de 2020, que está quase acabando, vem o ano que vem. E se a gente não tomar cuidado com esses números, nós corremos o risco de termos um trabalho, estou falando para quem trabalha, cara, para quem tem paciência. Eu não tenho a menor paciência para ficar olhando isso, mas eu olho porque é minha obrigação, sabia? Eu prefiro olhar outras coisas. Eu prefiro olhar que a quantidade de RPAs da rede de saúde de Niterói está chegando quase a 2.000. A pandemia. Que 2.000 RPA. Que o concurso para a fundação estatal tem menos de 500 vagas e a quantidade de RPA na rede básica é muito maior do que isso. Então, eu gosto de me dedicar a outras coisas, mas essa é uma questão importante. O meu apelo é esse. Dá para a gente levar até amanhã essa votação, sim ou não? Se não, eu quero declarar publicamente, o apelo que eu faço é para que eu possa acabar de analisar com cuidado e poder votar com consciência acerca do tema. Não tenho como votar contra, mas não tenho como votar a favor sem analisar algumas das recomendações e as razões pelas quais o governo não aprova. Por isso, o apelo de que nós votemos isso amanhã. Caso vocês, e aí vou adiantando para vocês, porque vocês têm pressa às vezes para sair mais rápido, hoje não tem jogo do Racing, né? Se o pessoal resolver que tem votação hoje, eu não vou orientar Renatinho, porque Renatinho tem autonomia para analisar as coisas, eu vou votar pela abstenção. Ok, não tenho condições. Agora, quero advertir aos vereadores que vão continuar aqui nesse ano e na próxima legislatura, que isto é um problema. Eu e Macedo já vivemos isso 2 vezes. Final do governo Godofredo e final do governo Jorge. Tá? Em que
o prefeito atual, Rodrigo, informou ao TCE um conjunto de dados que levaram ao parecer condenatório do Jorge Roberto Silveira. E a minha relação com o Jorge Roberto Silveira, ela continua sendo, sabe, o presidente Cal, a mesma de sempre. Gostaria que nós não tivéssemos nos afastado da via política para continuar cantando, quem sabe, Beatles e rock and roll. Bom, É isso. vou registrar. isso. Infelizmente, a vida nos separou. E agora eu teria todas as razões do mundo para provar ou ficar quieto, omisso, em relação a uma eventual inelegibilidade do Jorge. E os dados concretos mostram que eu me empenhei para não aceitar um parecer contrário e que reprovava as contas do ex-prefeito Jorge Roberto Silveira. É bom a gente diga isso antes que as pessoas fiquem fofocando. Não, isso daí é oposição. Ninguém está livre, né? A verdade é essa. Não, pois é. E nada como um dia após o outro. Então, presidente, eram essas as considerações. Obrigado, vereador. Essa prestação chegou aqui, daria tempo para analisar melhor, mas numa série de situações que a gente vivenciou, eu não considero que nós tenhamos tido tempo suficiente para fazer uma boa análise disso. Queria registrar para os vereadores Presidente, Verônica Lima, Ricardo Evangelista, Caçota, Leandro Portugal, Bruno Lessa e Paulo Bagueira. Para discutir, senhor presidente. Para discutir o novo vereador Galo. Senhor presidente, acho, em cima da fala do vereador Paulo Eduardo, eu queria também me solidarizar com as palavras dele e dizer, senhor presidente, que eu fui secretário municipal durante 3 anos e 6 meses nessa gestão agora, nessa legislação. Inclusive, eu fico muito feliz porque eu acho que o dever foi cumprido, né? Estamos votando o terceiro ano das contas do prefeito, e o que eu pude observar ali são 15 anotações, né? Algumas considerações que o Tribunal de Contas colocou. Dizer que a maioria delas, pelo que eu pude olhar, são em relação à educação e à saúde. Porque são rubricas garantidas pela Constituição, onde 25%, você tem que gastar um mínimo de 25% na educação e 17% na saúde. Então eu pude observar que as ressalvas que eu pude ver agora, todas elas são ligadas a essas duas secretarias. E dizer que eu fico muito feliz, que para mim não é surpresa, que durante 3 anos e 6 meses, eu fui secretário de Esporte e Lazer, passou por mim mais de 400 processos. Aí eu quero apoiar aqui as palavras do Paulo Eduardo, com a palavra do Paulo Eduardo, quando ele coloca que hoje nós temos todo o rigor de fiscalização no município de Niterói. Quando você abre um processo, como eu abria lá na Secretaria de Esporte e Lazer, esse processo vai para a CEPLAG, da CEPLAG vai para a Controladoria, da Controladoria vai para a Procuradoria. Então, quando volta para você, presidente, a gente tem a tranquilidade de assinar o processo, sabendo que toda a tramitação foi feita e dentro da normalidade dos documentos. Aí a gente entra agora no detalhe do Tribunal de Contas, que anteriormente, né, eu acho que na legislatura passada, nós tínhamos os conselheiros, que eu sempre colocava aqui, é onde a raposa toma conta das galinhas, né, do galinheiro. Eu sempre coloquei isso, que eram os nossos conselheiros. E quando eu falei, foi no final da gestão passada, senhor presidente. E eu fiquei muito preocupado, que logo após que encerrar a legislatura passada, eu fui convidado a ser secretário de Esporte e Lazer. Como eu sempre fui muito crítico ao Tribunal de Contas, eu fiquei preocupado que eu passei a ser secretário e minhas contas seriam analisadas justamente pelos conselheiros, que eu sempre coloquei aqui, onde a raposa toma conta do galinheiro. E a minha preocupação passou a vigorar, porque todo o processo que eu pudesse assinar, que eu tivesse a minha rubrica, eu tinha que ter a preocupação que o processo estava todo correto, que se eu caísse na mão dos conselheiros, eu tinha certeza que havia um revanchismo. Mas pelo que aconteceu, né?
onde a maioria dos conselheiros foram presos, justamente quando eu tomei posse, 15 dias depois eles foram presos, e a gente sabe que os técnicos, né, do Tribunal de Contas, como as pessoas que trabalham na CEPLAG, na controladoria, são pessoas que têm conhecimento profundo. Hoje nós temos gestor no Tribunal de Contas. Hoje nós temos pessoas qualificadas, concursadas, tanto no Tribunal de Contas, como no município de Niterói, onde nós temos a CEPLAG e a controladoria. Então hoje nós vivemos numa tranquilidade, sabendo que todos os processos que vão ser encaminhados, eles estão embasados dentro da legalidade. Então, parabenizar os secretários que são responsáveis por essas pastas e dizer o quanto eu fico feliz quando você observa que nesses 3 anos e 6 meses, dentro do parecer do Tribunal de Contas, desde 2017, 18, 19, não tem uma ressalva que fale da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Niterói. Isso para mim é um fato importante que poderia correr um deslize de ter das pessoas dentro da jurídica, que é minha, a doutora Graça, lá na Secretaria de Esporte e Lazer. Isso é mais do que nossa obrigação. Mas de vez em quando você tem um deslize, presidente, e comete alguns erros, não erro responsável, mas por engano, alguma coisa. Então fico muito feliz, eu acho que o Tribunal de Contas hoje é um órgão que as pessoas respeitam, diferentemente da legislatura passada, quando nós tínhamos vários conselheiros que foram envolvidos e a maioria deles foram presos, e dizer a felicidade de ver o governo mais uma vez aprovando as contas. Isso mostra a transparência e o portal de transparência que hoje a prefeitura tem, e sendo a cidade mais bem administrada em relação a dar aquela visibilidade. Discussão, matéria, com a palavra o vereador Renatinho do PSOL. Para discutir. Presidente, ouvindo atentamente aí a fala do nobre vereador Paulo Eduardo, vereador Galo, eu quero dizer, este vereador aqui do PSOL, Renatinho do PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que não minto, e é obrigação não fazer isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sobre a pandemia, vereador Galdo, eu gosto de ver o Galdo, está sempre olhando aí, atento. João Gustavo. No início da pandemia, por exemplo, o governo municipal foi muito atuante. Foi muito atuante no início da pandemia. Colocou regras para ser votadas, colocou diretriz, enfim, que deu um avanço, que deu um respaldo à nossa população. No pior pico da pandemia. Isso, jamais, este vereador aqui do PSOL, Renatinho, presidente da Comissão de Direitos Humanos, João Macedo, jamais eu posso negar. Jamais. Jamais. Mas aí, adiantando a doença, no final já houve um pouco do relaxamento que deu uma piorada na pandemia. Agora, dizer que no começo não foi uma coisa com muita propriedade, muita sabedoria, foi. Isso aí eu tenho que tirar meu chapéu. Nós fomos uns poucos municípios que tiveram essa grandeza. Agora, por outro lado também, eu quero deixar aqui, eu que acompanhei atentamente a situação dos moradores em situação de rua, não foi isso que eu esperava, onde os menos favorecidos, que deveria ser favorecido dentro dos seus direitos de um cidadão comum qualquer, é um ser humano, deixou a desejar. Da mesma forma, a acessibilidade na cidade não foi como a gente esperava. Nas praias, por exemplo, de Niterói,
não tem acessibilidade para os cadeirantes. E não tem mesmo. Lamento isso, lamento. Isso é um absurdo. Um cadeirante não poder tomar um banho sozinho em nossas praias, Niterói, Icaraí, Charita, Itaipu, Piratininga, Camboinha, Recanto de Itaipu, uma praia linda, que a especulação está de olho. E nós somos totalmente contrários a isso. Moradores da Caixa, da Manuel Peixoto, que foram despejados e até hoje não tem uma solução. O aluguel social não contempla essas pessoas, não contempla mesmo. Pessoas estão morrendo nas calçadas. Isso é lamentável. Então, presidente, tem coisas boas, vereador Galo? Tem. Mas tem aonde que faltou? Tem. Eu não posso chegar aqui e me omitir. Eu não tenho como quando falou o Paulo Eduardo, eu não tenho como votar nem a favor e nem contra. Embora eu não gosto de fazer o voto de abstenção. Ontem eu abstive aqui, uma votação, depois eu até me arrependi, mas já tinha dado a minha palavra, eu teria que ter votado a favor no voto de ontem. Mas enfim, presidente, portanto, nessa votação de hoje da aprovação das contas, eu não posso ter lado. Não posso ter lado. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Onde o orçamento da cidade é um orçamento rico. A cidade tem muita desigualdade. Muita desigualdade a cidade tem. E não era para ter isso. Uma cidade rica, uma cidade com orçamento de 3.600 bi. Portanto, presidente, olhando atentamente aqui o Carlos Macedo, o presidente da Comissão de Orçamento, que, na verdade, eu sei, e fica até de madrugada, estudando as matérias, muitas das vezes chamo o Paulo também para lá. Então, presidente, eu não posso dar meu voto favorável, tem todo o direito, e nem negativo total, não posso fazer isso. Poder eu posso, mas não vou fazer, seria incoerência da minha parte. E eu me conheço. Portanto, meu voto será pela abstenção nessa votação da aprovação das contas. Espero que o sucessor, eu tenho certeza que irá fazer, eu venho cobrando isso aqui constantemente, nós já estamos com o documento tudo redigido, para colocarmos na nossa página tudo que nós fizemos aqui. Já que os nossos projetos de lei não foram votados aqui, não sei porquê, não foram votados, porque é do Renatinho Pessoal, é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, malocaram mais de 30 projetos de leis, prejudicando a cidade de Niterói. Isso eu nunca fiz e não irei fazer até dia 31. E se por acaso eu retornar a essa casa. Não faço isso, eu me conheço. Então é isso, presidente, é isso. Eu tenho lado na vida pública, na vida política. Eu sou pela coerência, pela ética, pelo respeito ao próximo. Não é à toa que eu tive a felicidade de ter os votos aqui, nesta casa, para presidir a Comissão de Direitos Humanos, que tem a minha cara, E a população que nos acompanhou e acompanham, sabe qual é o meu propósito. É defender a minoria, defender direito para todas e todos, é defender a vida dos negras e negros, LGBTs, é para defender a verdade, a justiça e o amor. Ok, obrigado, vereador. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador João Gustavo. Primeiramente, eu queria parabenizar o relatório da Comissão de Finanças, feita pelo nobre vereador Carlos Macedo e os seus membros que participam dela, e dizer também, parabenizar a todos os secretários do governo, seja Fazenda, seja Serplac, seja Procuradoria, todos que trabalharam, principalmente nesses últimos 3 anos, e aonde temos hoje, Paulo, diferentemente, um Tribunal de Contas muito mais atento, muito mais competente.
sabemos muito bem disso. A equipe lá não é mais uma equipe política, é uma equipe técnica que trabalha com seriedade e dentro dos números. Concordo até com Vossa Excelência que a gente poderia ter mais tempo para analisar, mas os 15 itens que o Tribunal de Contas coloca ali não alteram em nada a questão da estação de contas, tanto que eles recomendam a aprovação. Lógico, também concordo com Vossa Excelência que em 2021 teremos mais trabalho devido à questão da pandemia, que várias coisas foram feitas que tem que ser analisada pelo Tribunal de Contas e tenho certeza que eles vão tentar consertar e acertar junto com essa equipe que o prefeito Rodrigo Neves tem, o prefeito Bagueira também, que na época também foi prefeito aqui na cidade durante 3 meses, e tenho certeza da lisura de toda essa equipe. Eu não vejo por que prorrogar mais isso para votar. Eu acho que nessa tarde de hoje, temos que votar nessa tarde e noite e parabenizar toda essa equipe econômica do governo do Rodrigo, como o Tribunal de Contas também, pela clareza e objetividade desse relatório. Olha o tamanho do relatório, olha a objetividade e a sinceridade, tanto do Tribunal de Contas, mostrando e demonstrando a seriedade dessa equipe da Prefeitura de Niterói. Parabéns ao Tribunal de Contas, parabéns ao Rodrigo, parabéns ao Bagueira do período que ele ficou como prefeito e parabéns a Carlos Macedo e os vereadores que fizeram esse relatório. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão a matéria. Presidente, breve discussão aqui. Pois não, vereador Bruno. Primeiro dizer que é uma alegria retornar a esse plenário presencialmente, após a superação do Covid. Agradecer aqui aos colegas que sempre ligaram, mandaram mensagem, foram muito generosos no desejo de boas recuperações para mim. Já estou 100% para poder concluir nos próximos 20 e alguns dias o mandato aqui nessa casa, nessa reta final de sessão. Queria especialmente agradecer a Vossa Excelência, que não passou um dia sem me mandar uma mensagem perguntando se eu estava bem. Muito obrigado a Vossa Excelência pela preocupação. E dizer, presidente, que eu, aqui nessa casa, busquei em todas as contas que eu votei, do prefeito Rodrigo Neves, acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Já votei contra as contas do prefeito quando o parecer do tribunal foi contrário e já votei a favor das contas quando o parecer do tribunal foi favorável. Por isso, na sessão de hoje, eu novamente irei acompanhar o trabalho do Tribunal de Contas do Estado e votarei a favor do relatório do vereador Macedo. Discutido. Para discutir o vereador Macedo. Senhor presidente, rapidamente que a gente tem que votar a LOA em primeira hoje, e a gente hoje, é bom lembrar os companheiros aqui, quem está nos ouvindo, que a gente ainda tem uma audiência pública para a discussão da LOA. Hoje é a primeira audiência, dia 9 é a segunda, às 20 horas. Então, para ser breve, os vereadores que me antecederam falaram com propriedade, o discurso do Paulo, as contas chegaram, a gente analisou, mas se a gente for ler aqui as questões das ressalvas e das determinações, a gente vai ver que não há nada que impediu o Tribunal de Contas de aprovar as contas, como não há nada que nos impeçam com tranquilidade de aprovar as contas de 2019 do prefeito Bagueira e Rodrigo. Para vocês observar, o Paulo leu aqui uma ressalva. Não foram implementados todos os procedimentos contábeis. O que está faltando no governo é um pouco mais de cuidado na leitura e na comparação e na conferência desses dados antes de mandar para o tribunal. Procedimentos contábeis patrimoniais implantados fora de prazo. Presidente, Vossa Excelência é contador, quer dizer, observar prazo. Elaboração de quadro 8, ativo passivo financeiro, está em desacordo também com os demonstrativos. Quer dizer, são só ressalvas, lembranças que, com um pouco mais de cuidado, com a equipe que nós temos no governo, né?
que são pessoas que a gente sabe que têm capacidade de trabalho, um pouquinho mais de cuidado de quem trata dessa parte aqui, dessa conferência, mata praticamente 90% dessas ressalvas, dessas determinações. Eu quero só, no nosso relatório a gente não colocou, mas eu quero deixar um alerta apenas para o governo, tomar cuidado com os gastos que estão sendo efetuados, porque há aqui uma determinação do tribunal que preocupa, e a gente, enquanto parceiro do governo, a gente tem que deixar claro isso para o governo, que é as questões, já até liguei para a doutora Giovana, a gente vai se falar mais tarde, questão dos gastos com royalty de petróleo. Existem um guarda-chuva amplo de permissão para se gastar os recursos dos royalties de petróleo. Fora desse guarda-chuva que já é bem amplo, o que se gastar vai ter problemas sérios no ano que vem. Então a gente tem aqui por obrigação, enquanto parceiro, enquanto companheiro está aqui, enquanto presidente da comissão, de fazer esse alerta, que naturalmente será replicado pelos parceiros que aqui estarão a partir do ano que vem. Fora isso, a gente encaminha pela aprovação das contas, porque não há nenhuma, como bem falou o Paulo, não há nenhuma normalidade que nos faça não aprovar as contas, visto que o parecer do tribunal ele é favorável, com as restrições e determinações que a gente espera que o governo cumpra, né? Algumas são repetitivas, mas votamos pela aprovação das contas, que não há nenhum inconveniente. Okay. As contas estão dentro dos convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada dos senhores vereadores, o vereador Ricardo Evangelista como primeiro escrutinador e o vereador Andrigo de Carvalho como segundo escrutinador. Vereador Bruno Lessa. Sim. Carlos Macedo. Sim. Casota. Emanuel Rocha, sim. Renatinho Pessoal. João Gustavo. Andrigo. Leandro Portugal. Leandro. Nobre vereador Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Boa, como eu estou de bem com Galo de novo, é Galo. Vereador Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Abstenção. Paulo Velasco. Bagueira Leal. Sim. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Sim. Ricardo Evangelista. Sim. Bela da Pipa. Sim. Rodrigo Pará. Sandro Araújo. Verônica Lima. Senhor presidente, 18 vereadores responderam a chamada e 17 fizeram uso do voto, senhor presidente. Nobre vereador Ricardo Evangelista. 15 vereadores responderam sim, 2 abstenções. Nobre vereador Beto. Confirma, senhor presidente. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, favorável às contas do Poder Executivo. Como nós combinamos, vou fechar a sessão. Não, vou ter que fechar a sessão e abrir outra. Como nós combinamos, encerro essa sessão nesse exato momento e abrirei a próxima em seguida. 5 minutos. Confere aí para mim os documentos que eu te mandei no zap. Confere aí para mim rapidinho. Valeu. Boa noite a todos. Convido o nobre vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Bruno Lessa. Carlos Macedo. Casota. Emanuel presente. Renatinho Pessoal. João Gustavo. Andrigo. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Presente. Bagueira Leal. Presente. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Presente. Ricardo Evangelista. Bela da Pipa. Rodrigo Pará. Sandro Araújo. Verônica Lima. Verônica Lima. Senhor presidente,
18 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Vossa Excelência não pode se dirigir a uma dama com esse vigor. Quero pedir desculpa à nova vereadora Verônica. Não dá. Está conversando com o vereador Bruno Lessa, vereadora, Vossa Excelência eu se fui dirige a me ela. excedi aqui nas... Ainda bem que ela é experiente, não se vereadora. assusta com Com qualquer proteção, estão abertos nossos trabalhos. Vou convidar o vereador... Vereador Leandro Portugal, restabelecido Vossa Excelência. Vereador, o vereador Fará para fazer a leitura do texto bíblico e convidar todos de pé. Se tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por ele e por meio deles que és conservada a minha vida. Livrai-me dos meus inimigos, pois sou teu e tenho procurado obedecer aos teus mandamentos. Palavra do Senhor. Não há ata da sessão anterior, porque não teve tempo, e eu já fiz hoje o registro de minuto de silêncio, infelizmente, pelos motivos do Covid. Projeto de Lei 0220, mensagem executiva 39, estima a receita e fixa de despesa financeira do município de Niterói, 2021. Os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Fiscalização são favoráveis. Pediu o novo vereador Emanuel para fazer a leitura dos pareceres. Posto, após a análise de discussão, proposição e epístola, aprovamos em primeira discussão, parecer do relator favorável ao projeto de lei em questão. Senhor presidente, lido os pareceres, senhor presidente. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Quero ressaltar que essa sessão é só para a votação dessa matéria. Novo vereador Emanuel para fazer a chamada. Qual é a matéria que saiu? Na internet caiu. Vereador, tem que fazer escrutinadores. O escriturador Ricardo... A matéria é sobre o quê? Porque caiu na internet. Senhor vereador, é a questão da LOA em primeira discussão. Sem prejuízo legal. das emendas. Tá legal. Nobre vereador Ricardo Evangelista como primeiro escrutinador e vereador Beto da Pipa como segundo. Senhor, presidente, fazer a chamada. Vereador Bruno Lessa. Carlos Macedo. Casota. Vereador Casota. Emanuel Rocha, sim. Renatinho do PSOL. Sim, presidente. Vereador Casota vota sim. Tá. João Gustavo. Renatinho do PSOL, sim. João Gustavo, sim. Andrigo. Leandro Portugal. Sim. Leandro, sim. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Sim. Paulo Velasco. Sim. Bagueira Leal. Sim. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Sim. Ricardo Evangelista. Sim. Beto da Pipa. Sim. Rodrigo Pará. Sim. Sandro Araújo. Verônica Lima. Senhor presidente, 19 vereadores responderam a chamada e 18 fizeram uso do voto, senhor presidente. Novo vereador Ricardo Evangelista. 18 votos sim, presidente. Vereador Beto. Confirma, senhor presidente. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei da LOA. Senhor Alguém presidente. justifica de voto? Senhor presidente, eu não vou justificar o voto, não. Eu vou só lembrar o seguinte, essa votação, como todos os outros anos, em primeira discussão é sem prejuízo de emendas. Queria pedir aos nobres pares que nosso prazo de emenda é dia 11, está apertado. A gente está correndo num processo, num período de pandemia crescente. Então, está aí desde o dia 15 de setembro esse projeto. Quem tiver que fazer emenda, faça a entrega até o dia 11, para a gente poder ter o tempo necessário para analisar cada emenda, discutir com o governo, para aprovar. Porque depois não adianta vir aqui para o microfone e ficar dizendo, eu apresentei 100 emendas, só uma foi aprovada. Se não houver tempo
para uma discussão séria das emendas na comissão e depois com o governo, o resultado sempre vai ser esse. Então, apelar para os vereadores aí para apresentar as emendas. Parece que ainda não apresentaram nenhuma. E esse projeto está aí já há bastante tempo. Então, e hoje também nós temos a nossa primeira audiência pública. Obrigado. Presidente. Pois não, vereador Paulo Eduardo. Eu vou fazer uma preliminar aqui. Importante para os... O problema é que a gente não está conseguindo se reunir com os vereadores. Não é só para discutir chaveiro, não. Tem coisa mais importante do que chaveiro. Eu vou falar em público, você vai confirmar se é importante ou não. Nós precisamos fazer uma reunião entre nós para discutirmos o orçamento da Câmara. Nós vamos ter audiência pública, são 2. E não vai ser surpresa se nós tivermos pessoas na audiência pública querendo saber sobre transparência do orçamento da Câmara. Macedo, nós recebemos hoje na Comissão de Finanças o projeto de resolução, né? Que dá conta do orçamento da Câmara. Nós precisamos abrir aquela planilha. Não dá para a gente pegar um orçamento. Aliás, Macedo, em boa hora, vai fazer gestões, porque nós precisamos saber, com precisão, porque com um orçamento de 74 milhões do ano em curso, está caindo para 68, Macedo, o que significa 10%. Não é o problema central que ele diminuiu, mas nós precisamos saber por que diminuiu. A pandemia, a receita corrente líquida ao longo do ano de 2020 caiu o suficiente. Nós temos que ter explicações que assegurem à Câmara que o orçamento da Câmara é 68 milhões. Qualquer que seja o valor do orçamento da Câmara, e que nós sabemos que 70% pode ser gasto com o pessoal, lei de responsabilidade fiscal. O município como um todo, 6%. Aliás, 5%. 60% gasto pessoal no geral. A Câmara, enquanto parte do governo municipal, ela pode gastar 70% do seu orçamento com pessoal. Os outros 30%, custeio e investimentos. Muito bem. Nós precisamos equacionar, sabendo antecipadamente, não dá para ter uma rubrica lá, 47 milhões de pessoal, sem que a gente claramente, e a minha proposta é muito clara de transparência mesmo. Não adianta eu reclamar de transparência no Poder Executivo e não ser transparente aqui. Nós vamos passar mais um mandato inteiro, com o subsídio dos vereadores congelados, coisa que já vai para 16 anos. É necessário, sim, aqui em Niterói, é necessário que nós digamos à população de Niterói que os gabinetes e as comissões permanentes desse orçamento de 47 milhões gastam quanto? Tanto com o vereador, tanto com o pessoal, tanto com os auxílios que nós concedemos, como defendemos conceder a toda a classe trabalhadora. Auxílio saúde, auxílio transporte, num ambiente em que nós sabemos claramente que está comprovado que o SUS é o que salva a vida das pessoas, mas num ambiente em que as pessoas precisam ter uma ajuda adicional, porque nem sempre o SUS consegue dar atenção. Várias doenças, várias patologias foram colocadas de lado e cujo tratamento congelado, porque a prioridade correta era a Covid. Então tem cirurgias eletivas suspensas, não é só na rede pública, não, rede particular também. No outro dia, um determinado colega meu foi a um determinado hospital e mandou um vídeo das aglomerações no hospital. Não sei nem se eu mostrei aos outros colegas, né, Galo? Né, João? Uma aglomeração enorme nos hospitais. Nós estamos tendo uma crise sanitária complicadíssima, e eu já falei disso ontem. Tem uma mensagem longa sem resposta até agora do secretário Rodrigo Oliveira da Saúde, acerca dos dados, na minha opinião, mal explicados, em que o Rodrigo diz que 50% da ocupação, na live, não estou inventando nada. O Rodrigo, prefeito, diz que
Os leitos estão ocupados em 50%. Qual é a ocupação de leito no Hospital das Clínicas? Complexo Hospitalar de Niterói. Santa Marta. Quase 100%. Ora, que leitos estão sendo ocupados em 50%? A live do Rodrigo é do dia 30, Galo, João. A live do Rodrigo é do dia 30. Ele diz que tem 50% dos leitos ocupados. Como pode? O Hospital Oceânico, que é a maior referência quantitativa e de qualidade do tratamento referenciado de Covid, que tem potencialmente 140 leitos, e queremos aqui abrir um parênteses para elogiar todos os médicos, fisioterapeutas pulmonares, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que mesmo sendo contratados através do MOES, coisa que eu discordo, estão sendo responsáveis por salvar um monte, centenas de vidas no Hospital Oceânico. E que não consegue hoje, por falta de recursos humanos, não consegue hoje, se precisar, ativar os 140 leitos. Não consegue, porque não tem recursos humanos. Rodrigo Fará, colega vereador e médico, que presta, inclusive, serviços em São Gonçalo enquanto médico, estava dizendo aqui para a gente, e o que está acontecendo em São Gonçalo não é apenas São Gonçalo, João. Médicos estão sendo chamados em São Gonçalo para fazer triagem. Um plantão semanal de 8 às 5. 5 mil reais. Não tem médico se apresentando para fazer triagem. Não é para CTI, não. Não é para ficar fazendo no CTI, em leito de CTI, não. É para fazer triagem, não está conseguindo. Nós, se precisarmos, não conseguiremos ativar, abracadabra, os 140 leitos da região do Hospital Oceânico. Ontem, estavam sendo ocupados 97 leitos, que, considerando que não tem leito, no CPN tem alguns de reserva, caso as pessoas entrem lá e não precisem ir para o Oceânico. Tem alguns leitos no Carlos Tortelli. Mas desde quando 97 de um potencial de 140 significa um percentual de 50%? Então, estou viajando na discussão, porque são outros elementos, eu não quero gastar o dia de hoje com isso, mas nós precisamos, em relação à nossa casa, para cobrar transparência lá, a gente precisa ser transparente aqui. Eu acho que chegou hoje na nossa comissão, né, vereador Macedo? Chegou na nossa comissão o orçamento da Câmara com a planilha. Não só, presidente Cal, nós temos que questionar o valor. A secretária de Fazenda tem que comprovar que tem uma diminuição de 7,4 para 68. Não significa que a gente quer dinheiro para gastar, jogar pela janela, ou torrar dinheiro, não. Nós queremos aquilo que a Constituição define e que a Câmara tem que receber. E é problema nosso saber a qualidade do gasto que a gente vai fazer com o recurso que a gente recebe. A gente não tem que ficar envergonhado, como muita gente, eu vejo às vezes falar na rua, ficar envergonhado que tem um orçamento tal. A gente tem que ter preocupação, a maneira pela qual nós estamos gastando o dinheiro que nós recebemos do povo de Niterói. De vez em quando a gente ouve algumas críticas de quem não estuda e que quer comparar as realidades do mundo afora com a nossa realidade. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, o judiciário no Brasil ganha muito dinheiro. Comparado com o nosso subsídio, comparado com o salário mínimo, ganha muito dinheiro. Mas ninguém sabe, por exemplo, que no Reino Unido, juiz não ganha salário. No Reino Unido, a menos que tenha mudado. Eu não estou atualizado sobre as coisas e a realidade e a conjuntura no mundo inteiro. No Reino Unido, Bruno, judiciário não ganha salário. Juiz tem despesa paga. Ele tem o carro pago pelo Estado, ele tem a casa paga pelo Estado, porque ele é um servidor público e precisa ter imunidade em relação às eventuais tentações, porque caso seja pego em corrupção, ou em desvio, ou mau caratismo, ele sabe o que acontece no Reino Unido. Dá para fazer isso no Brasil? Eu acho que não. São culturas diferentes, são hábitos diferentes. Mas a remuneração do trabalho, qualquer que seja o trabalhador, seja o trocador de ônibus, seja o motorista, a remuneração é aquela que garante o mínimo de vida digna.
Então a gente precisa ter um orçamento, presidente Cal, que garanta, Cal, Macedo, Galo, Renatinho, Beto, que garanta o quê? Que garanta que nós possamos transformar o PCCS coordenado pelo Macedo em realidade. Ou alguém acha que os funcionários da Câmara vão cair ou ser enquadrados no PCCS sem que nós tenhamos dinheiro para transformar em realidade o PCCS. Galo sabe o que eu estou falando? Nós não queremos nessa casa aquilo que acontece na administração direta da prefeitura, em que o Galo, que já disse inclusive que não ia mais votar com o governo se não mandasse, lembra um ano desse que você pagou mico? Eu falei para você, não promete isso, porque o governo não vai fazer. O Galo se exasperou, cobrou várias vezes o encaminhamento da Câmara. O governo prometeu e não encaminhou absolutamente nada. Então, que nós critiquemos o governo, presidente Cal, tudo bem agora. Nós assumimos um compromisso no cronograma com o Ministério Público de ter um PCCS ao cabo do qual, lá na frente, nós faremos concurso público para casa. Agora, como é que eu vou transformar um discurso que defenda um PCCS para os trabalhadores da Câmara se eu não souber quanto do orçamento eu estou reservando para isso? Quanto é? Digamos que seja 47 milhões. Quanto nós vamos gastar para fazer o enquadramento das pessoas? Nós vamos continuar dando tratamento a 700 trabalhadores nessa casa, funcionários públicos dessa casa? 700? Vamos chamar um dia eles, quando acabar a pandemia, para ocuparem as dependências do plenário, para nós vermos quantos funcionários tem na Câmara. Ah, foram colocados pelo CAL? Não, não foram colocados pelo CAL. Não foram colocados por ninguém que está aqui. É uma herança recebida. Cal, você lembra quando a gente entrou aqui, quantos funcionários do Macedo sabe disso mais de cabeça? Macedo, 2001, quando eu entrei aqui vereador pela primeira vez, você já estava? Quantos funcionários tinha a Câmara que o Conte teve que, com a lei de responsabilidade fiscal, sair correndo para cortar, mandar? Tinha mais de 3 mil. 89 tinha 2 mil? 2 mil? Então o Conte diminuiu de quanto para quanto? Eu não tenho esse dado. Agora nós temos hoje 700 funcionários na Câmara, cara. Então eu finjo que pago, eles fingem que trabalham, e eu não consigo dar um mínimo de vida decente àqueles que ficam trabalhando aqui, são o coração e o cérebro da Câmara. Então eu critico o Poder Executivo, mas eu não resolvo o problema aqui. Então, presidente, hoje nós temos a primeira audiência. Como disse o Macedo, o tempo está curto. Se nós não dedicarmos um tempo para nós fecharmos as coisas que estão ao nosso alcance, nós estamos lascados. Nós temos que fazer uma reunião entre nós, tem que chamar o pessoal do financeiro, que eu acho que é o que cuida desse negócio, e dissecar quanto é que nós vamos gastar com os gabinetes de vereadores, quanto nós vamos gastar com as comissões permanentes que existem na casa, quanto nós vamos gastar com o pessoal próprio da conta dos assuntos da administração, de pagamento, nós temos que saber isso, quanto é que custa, para saber quanto nós vamos poder dispor daquele orçamento para a implantação do PCCS. Senão o trabalho foi em vão, João. Vai valer o que o trabalho? Então a gente precisa fazer isso. Independentemente do que a gente possa fazer, e nós vamos fazer do Executivo, está no nosso alcance nós dissecarmos o orçamento da Câmara. Inclusive para estruturar melhor, que é uma demanda que a gente vem fazendo e a pandemia nos impediu de dar consequência e acabar em tempo, dar melhores condições aos gabinetes e aos vereadores trabalharem. Eu não me canso de repetir. Por acaso nós temos contadores aqui. Por acaso você tem médico aqui. Por acaso você tem engenheiro aqui. Mas ao contrário do Axel, que o tempo todo diz eu sou técnico na hora que quer fugir de discussões políticas, contador aqui é vereador, engenheiro aqui é vereador, administrador aqui é vereador. A gente tem trabalho de vereador.
E para a gente ter um trabalho de vereador tratando a coisa pública politicamente, e politicamente não é um termo que deve envergonhar, não. Alguns caras da extrema-direita ou da direita, um dos quais vai estar presente entre nós, costuma despolitizar a política criticando a política. Mas a política de despolitizar a política é uma política. Para que a população pense que todo mundo é igual. Não é todo mundo igual, não. Tem diferença entre nós. Por mais que nós tenhamos diferenças de caráter, de personalidade, de jeito de ser, nós não somos iguais. Nós temos diferenças. Numa das últimas campanhas que eu fiz, Galo, o senhor, em pleno Campo São Bento, esculachou a nossa classe. Uns 20 minutos, ele tinha idade para ser meu pai, e eu ouvindo, ele dizendo, na Polônia não é assim, se vocês fossem deputados na Alemanha não seria assim, na Suécia não seria assim. E eu ouvindo, Macedo, até que numa hora eu cheguei para ele e disse, sabe por que os políticos no Brasil não são iguais aos políticos da Alemanha, da Suécia? Porque na Alemanha o eleitor é alemão. Porque na Suécia o eleitor é sueco. E eles não admitem que políticos picaretas sobrevivam na política. O senhor é um péssimo cidadão. Quem foi que o senhor votou para vereador? Não sei, não me interessa. Como não me interessa? Então vai reclamar no raio que o parta. Porque se você não sabe em quem você depositou sua confiança e, portanto, não tem moral para cobrar o retorno que se espera do voto que você depositou, vai plantar banana. Eu posso falar em relação a mim. Recebo bronca, Macedo, de vários eleitores meus por coisas que eu fiz. Acabei de receber uma bronca, que vou detalhar amanhã, dependendo das apurações, de que reproduzi na minha rede social uma crítica ao hospital de Caraí. Que recebida na comissão por um incidente que aconteceu e que a gente foi obrigado a eliminar da página para consertar as coisas em relação, para não ser injusto com uma instituição que se merecia apanhar, como está merecendo apanhar um determinado hospital de Niterói, a gente vai discutir isso, eu, Galo e outros vamos discutir um determinado hospital em Niterói, mas a gente só pode bater e criticar quando tiver razão. Então, transparência e agir melhor significa a gente aparelhar a Câmara para que nós possamos agir enquanto vereador. Eu não quero ser especialista em contabilidade, eu não quero ser especialista em engenharia, apesar de ser engenheiro. Eu quero ter uma assessoria que permanentemente estude para nós e que nós possamos, reunidos, dar tratamento político. Nós somos agentes políticos. Não tenho vergonha disso. Não me envergonho de ser vereador. Aliás, se eu tivesse preocupação, Paulo, estou falando por mim, material, não teria criado as confusões que eu criei na Embratel, apesar de algumas piadinhas aqui. Não teria criado as confusões na Embratel, eu estaria trabalhando até lá, provavelmente com uma quase aposentadoria de 5 vezes o que eu recebo aqui como vereador. Então, o problema não é material, o problema é servir essa cidade. A gente não é vereador para se dar bem na vida, a gente é vereador para satisfazer o nosso ego, satisfazer a nossa vida e o nosso ser político e trabalhar para a população, seja ela da ilha, seja ela de Caraí, do Ingá, do Raio do Parto. A gente é vereador da cidade. E para isso é que a gente existe. Então, eu acho que para que a gente possa defender adequadamente o Poder Legislativo, nós temos que ter clareza da necessidade de nós dissecarmos a caixa preta do orçamento da Câmara. Quantas audiências perguntaram isso para a gente, jogaram isso na nossa cara aqui? Inclusive desse menino que agora virou vereador. E é isso que a gente tem que enfrentar. A gente tem problema de enfrentar essa situação? Não tem problema nenhum. Ele pode... Me dá uma parte, 30 Claro, segundos. claro. Eu não ia falar isso não, eu ia ficar quieto, mas você fica provocando. Fala aí. É engraçado. As redes sociais, elas são muito injustas, né? Porque as pessoas se escondem atrás da rede social para te apontar o dedo, para te acusar, para falar um monte de coisa de você, te julgar, os pré-julgamentos. Nós somos ladrões, né? Porque aí fora a sociedade, uma parte da sociedade, diz que todo mundo, é como o Gonçalves falou agora, todo mundo é ladrão. Eles não fazem a separação. E sabe o que eu reparei nessa campanha? Que muitos dos que dizem que os que estão aqui dentro são ladrão, foram candidatos a vereador. Foram 713 candidatos a ladrão. Porque se eles acham que todo mundo que está aqui é ladrão, então ele está se candidatado para quê?
para ser ladrão. Não vem com papo de dizer para mim que é diferente, que vai fazer diferente, que eu já vou logo dizendo aqui de cara, duvido. E Vossa Excelência está citando aí, né? Chama a gente de ladrão, fala um monte de coisa. Ano que vem eu quero ver como é que vai se comportar. Eu não vou estar aqui dentro, mas eu vou estar de fora observando. Porque eu quero melhor para a cidade também, independente de onde eu esteja atuando. Muito obrigado. Não é isso. Então, para fechar, eu acho que a gente tem que se esforçar para alterar essa narrativa que fazem em relação ao poder político da cidade, seja no executivo, o problema que está no executivo, mas em especial a nós que somos do poder legislativo. Nós temos que virar essa página. Assim como nós temos que virar a página junto ao Ministério Público, que está acompanhando as medidas que nós viemos adotando, desde que nós acabamos com a vergonhosa gratificação de representatividade nessa casa, que é algo contra o que eu me bato desde 2001, quando eu entrei aqui, quando descobri, pelas palavras do presidente Conte Bittencourt na época, que os gabinetes que não recebiam gratificação de representação para os seus componentes eram os gabinetes, coincidentemente, de Paulo Eduardo, de Alaô e de GG Galindo. Justamente aqueles que votaram em mim para a presidência contra o Conte Bittencourt. Quer dizer, os gabinetes que recebiam, Galo, os gabinetes que recebiam GR, quando eu entrei aqui em 2001, eram os gabinetes daqueles que votaram no Conte para presidente. Eu, GG e Alaô, e depois Renatinho, quando o Renatinho veio para cá, em substituição ao Rodrigo que veio, não tínhamos GR. Não, eu sei que você não era vereador, até aparecendo no Renatinho. Eu não estou fora, eu sei que você não era vereador. Mas você sabe que eu estou falando. Aí o Conte disse para mim, Paulo, como é que é uma prerrogativa? É uma prerrogativa do presidente concedeu. Eu sei que é uma prerrogativa do presidente, não tem dúvida quanto a isso. Agora, por que eu, candidato a presidente contra ele, GG que votou em mim, Alaô que votou em mim, por que nós não recebíamos? E depois Renatinho também não. Porque vocês não votaram em mim, tá bom, Conte, então vamos discutir no plenário o que é GR. Aí começa, Conte é uma dama, né? Super educado, uma pessoa que apesar das minhas poucas diferenças claramente colocadas, inclusive na justiça, é uma pessoa com quem é inteligente, que eu gosto de dialogar, foi um bom presidente na Câmara, nós sabemos disso. Agora, não dá. Então, de 2001 até hoje, nós estamos melhorando a Câmara, diminuindo os quadros, de tal modo que nós possamos remunerar melhor, de tal modo que nós tenhamos salários minimamente decentes. Antes dessas reformas implementadas na gestão Bagueira-Cal, tinha gente na Câmara recebendo menos do que salário mínimo. Ou a gente ignora isso. E qual é o cidadão de Niterói que vai querer, como uma vingança pessoal, que funcionários da Câmara, que eles consideram uma Câmara de vereadores vagabundos e de trabalhadores vagabundos, como é que vai querer que você remunere mal? O Bill Gates, uma vez, dono da Microsoft, numa entrevista que ele deu, é um dos homens hoje mais ricos do mundo, o Bill Gates disse, pode queimar, ou podem ser queimados todos os prédios que eu tenho. Pode ser queimadas todas as máquinas que eu tenho. Eu só não posso perder, são os seres humanos que fazem o software que me faz ser um homem rico. A cabeça, o conhecimento, o trabalho das pessoas. É isso que a gente tem que valorizar. E para que a gente possa ter uma Câmara à altura do que espera de nós, uma população considerada o maior IDH do Estado. Todo mundo se orgulha disso, né? O maior IDH do Estado e o 7º, se eu não me engano, IDH do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano. Essa cidade, independentemente das características da sua população, precisa ter uma Câmara à altura que encontre na sociedade mais defensores do nosso papel do que aqueles que o tempo inteiro tentam nos retratar como vagabundo, inoperantes, etc. Então, vamos discutir entre nós o que nós vamos fazer com o orçamento da Câmara, independente das gestões que o presidente Cal, Macedo, Bagueira vão fazer junto ao governo, para ter explicações do valor do orçamento, nós temos que dissecar entre nós o que nós vamos fazer com isso. Para poder chegar no Ministério Público, com o novo presidente, que eu até desconfio que vem ser, para que o novo presidente possa chegar para a doutora Renata Scarpa
ou o Luciano, não sei como é quem está substituindo o doutor Renato, e diga para ela, ó, o nosso cronograma já fizemos isso, agora acabamos o PCCS, vamos introduzir, nós precisamos apresentar esses dados. É a melhor maneira da gente conseguir aumentar, primeiro, a autoestima entre nós coletivamente, segundo, o respeito da população pelo trabalho da Câmara de Vereadores de Niterói. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Convocar a reunião para amanhã no mesmo horário. Uma boa noite a todos.